Pronto, aqui, continuando na questão da previsão legal das políticas de atendimento definitivo, né, do atendimento habitacional, nessa mesma lei do Minha Casa Minha Vida, né, tem outra previsão que fala o artigo 73A, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS, os contratos em que o beneficiário final seja a mulher chefe de família no âmbito do Minha Casa Minha Vida ou em programas de regularização fundiária de interesse social promovidos pela União, Estado, Distrito Federal ou municípios, poderão ser firmados independentemente da outorga do cônjuge, afastada a aplicação do disposto no artigo do Código Civil, né? É o artigo esqueci agora qual é esse artigo, a gente pode pesquisar. É que eu lembro que eu acho que é alguma previsão da união estável. O contrato firmado na forma do caput será registrado no registro de imóveis competente, sem a exigência dos documentos relativos a eventual cônjuge. Peraí, como é mesmo? Aí fala que mesmo sendo casal, o contrato pode ser feito só no nome da mulher. Aí, o que é que fala? O parágrafo 2º fala: prejuízos sofridos pelo cônjuge por decorrência do previsto nesse artigo serão resolvidos em perdas e danos. Ou seja, é como se fosse uma previsão específica dizendo que vai ser assegurado que o imóvel vai ficar com a mulher. Se ela adquiriu por meio da política pública, né, com subsídios do Minha Casa Minha Vida. Agora, isso aqui eu acho que não sei, nunca se aplicou, eu acho. Eu até descobri que existia isso quando eu estava fazendo essa pesquisa para esse tema da violência de gênero. Agora, eu achei uma decisão judicial que fala da questão da partilha. Aí isso eu vi. Agora, essa questão do contrato, assim, não sei se por acaso já teve alguns casos, já aconteceu, né, de ser judicializado, ter algum problema de meação, né, com relação a essa previsão. Mas essa foi uma alteração feita em 2012, né? Uma redação que foi feita pela lei em 2012. Foi uma alteração, né, posterior a 2009. E aí aqui eu coloquei esse recortezinho falando dessa recomendação geral do comitê, que é super antiga, né, de 94, do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que fala especificamente da igualdade do matrimônio nas relações familiares, e que afirma que quando a mulher não pode celebrar um contrato em absoluto, nem pedir crédito, né, ser beneficiária de crédito, ou só pode fazê-lo com consentimento ou aval do seu marido ou de um parente homem, se está negando a essa mulher a autonomia jurídica. Toda restrição desse gênero a impede de possuir bens como proprietária exclusiva, que é o que a gente mais tem dificuldade de ver, né? A mulher sendo proprietária exclusiva de um bem. As restrições dessa índole limitam seriamente sua capacidade de prover suas necessidades ou as de seus familiares ou dependentes dela, né? O direito da mulher à propriedade, à administração e à disposição dos bens é fundamental para que ela possa ter independência econômica, e em muitos países será de crítica importância para que possa ganhar que possa se manter na vida, né, e ter uma moradia, uma alimentação adequadas para ela e para sua família. Enquanto a divisão da propriedade decorrente da dissolução do matrimônio ou da morte de um parente, né, essa recomendação do comitê afirma que toda lei ou costume que conceda ao homem o direito a uma maior parte do patrimônio, ao extinguir-se o casamento, né, ou a união estável, ou ao falecer um parente, é discriminatória e terá graves repercussões na capacidade prática da mulher
né, para divorciar-se, para se manter e para sustentar a sua família ou para viver dignamente como uma pessoa independente. Então é isso, assim, por mais que a gente veja que na lei hoje, né, no Código Civil, não existe uma distinção que favoreça, né, o homem na separação dos bens, na sucessão, né, na linha sucessória, na prática, essa discriminação existe, né? Então, é isso que a gente estava conversando aqui, né? A aplicação da lei supostamente neutra acaba reforçando, né, essas desigualdades e essa dificuldade da mulher ser proprietária de um imóvel, né, de forma exclusiva ou de pelo menos ter a posse de forma segura. Então... tá, essa foi a única decisão que eu achei, eu acho. Foi um caso que envolvia o imóvel adquirido, né, dentro, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Na Vara de Família de Londrina, no Paraná, no divórcio litigioso, o juiz considerou a mulher a propriedade da casa adquirida pelo Minha Casa Minha Vida, transferindo o financiamento feito em nome do casal para o nome dela. Foi aí houve o recurso contra a sentença, né, o TRF4, porque foi incluída foi a Caixa Econômica que impetrou o mandado de segurança alegando que era ilegal a mudança do contrato de financiamento. Porque tem isso também, porque o problema todo é que a Caixa, ou o ente financeiro, ou o ente executor daquela política, né, feito a CDHU, a Coab, eles não querem ter o contrato vinculado a uma pessoa que tem uma renda mais baixa. Então, muitas vezes, as mulheres elas não conseguem, né, ter esse contrato de financiamento só no nome delas, justamente por isso, porque a Coab e a CDHU não aceitam. A gente já entrou com ação que a gente perdeu, coitada, mas eu até falei, meu Deus, não é possível que não se consiga mudar isso. Mas eu acho que no tribunal perdeu também. Eu não lembro se eu cheguei a ver o julgamento da apelação. Mas era um caso em que a mulher tinha o contrato de financiamento feito na época com a Coab com o então marido, e depois eles se divorciaram. E o problema dela não era nem tirar o nome do marido do contrato, não era assim, não só isso. O problema todo era que o financiamento estava, vamos dizer, na metade, ainda tinha metade das prestações para pagar, e mesmo depois da Coab ser notificada de que eles tinham se separado e que o contrato ia ficar só no nome dela, manteve a base, né, financeira do contrato a mesma e as prestações continuavam no mesmo valor. E aí a gente entrou com a ação porque ela falava, eu não consigo pagar, porque o valor da prestação é muito alto. A gente conseguia pagar quando estava casado porque era com base na renda dos dois e conseguia pagar. Mas agora eu recebo um salário mínimo e a prestação é R$650. Então é impossível, eu vou perder o imóvel, eu vou ficar inadimplente, o contrato vai ser rescindido e eu não vou pagar, porque eu não consigo pagar a prestação. E aí a gente entrou com a ação para dizer que a Coab tinha que rever o valor a base, né, do financiamento para refazer, né, o valor das parcelas com base na renda só dela. E a gente perdeu. Porque eles até faz, né? Desde que tenha os juros sobre juros. Pois é, justamente. Aí eu não sei, assim, nesse caso, eu nem sei o que vai acontecer com ela, assim, né? Ela, de fato, era impossível, assim. O valor da prestação era impossível ela pagar. Então, assim, ou ela ia ficar inadimplente um tempão, e aí depois, quando fosse, sei lá, ia tentar ficar renegociando e... Por que não faz isso e a pessoa continua pagando, continua com o imóvel, ele vai receber da mesma forma, né? Pois é, somente. Levar leilão por um valor menor... Não consigo entender isso. Não, no final é isso. Em muitos casos, a finalidade mesmo da política não é atendida. Não, então hoje a Coab e a CDHU fazem isso, né? Elas têm, os contratos todos são feitos com cláusulas de alienação fiduciária e aí quando a pessoa fica inadimplente já executa de vez e vende leilão para qualquer pessoa. Por um valor muito mais baixo, entendo. Aí realmente você vê, né? Como a política habitacional ela é totalmente desvirtuada, assim, né? Ela serve para tudo, menos para garantir o direito à moradia.
Aí aqui ele fundamentou, o relator do caso afirmou que a lei que regulamenta Minha Casa Minha Vida é clara a esse respeito, né? Fala daquele artigo lá que a gente viu no slide anterior, né? No dois anteriores, né? Que em caso de dissolução da sociedade conjugal, o título de propriedade do imóvel será registrado em nome da mulher. Só não vai ser registrado em nome da mulher, tinha um outro parágrafo, né? Que falava caso o casal tenha filhos e a guarda dos filhos seja ficado com o homem. Aí, nesse caso, ele excepciona. Então, no caso, se tiver filhos menores, só vai ficar com a mulher se ela tiver com a guarda dos filhos. Né? Ele meio que fez um balanceamento, assim, né, entre a proteção da mulher, né, e das crianças. Aí, o relator aqui frisou ainda que a legislação só não prevê a transferência da casa para a mulher nos casos em que o marido tem a guarda exclusiva dos filhos. Então, foi esse único caso judicial que eu achei. Nos casos de família, realmente a gente não tem muita assim, fundamentação, sabe, com base nessas desigualdades ou nos casos de violência doméstica. A gente até tenta usar, mas os juízes da família, por exemplo, medida protetiva, eles não se julgam competentes para conceder, né? Então, se fala que não é no âmbito da vara da família e tem que ser pedido no JVD. Aí algumas coisas, lógico, a gente, né, tenta fundamentar, mas isso acaba implicando muito nas questões mais de guarda, ou de pedido de alimentos, até mesmo para pedir alimentos para ex-esposa é super difícil. Super, super, super difícil. Então, assim, às vezes... E é difícil tanto na família como no JVD. Essas medidas medida de restrição do agressor ao patrimônio, né, do casal... É muito difícil, entendeu? Assim, nem os juízes da família, nem os juízes do JVD, em regra, são muito simpáticos. A mulher voltar para o agressor é gigantesco. Uhum. Então, assim, aí tem até umas medidas protetivas que eu sei que algumas defensoras que atuam no JVD começam a usar realmente agora uma fundamentação mais pautada nessa questão da desigualdade do acesso ao patrimônio, né, e à moradia. Aí eu sei que elas já estão usando como fundamentação mais essa previsão desse marco normativo no âmbito da ONU. Não sei na prática, né, se está funcionando. Fora, eu já soube, fora essa questão do atendimento emergencial da habitação, eu acho que afastamento, mas afastamento do trabalho era outra coisa, né? Mas fixação de alimentos para a mulher ou qualquer outra medida de restrição ao patrimônio do casal, assim, é muito difícil, muito, muito difícil. Bem raro, assim, não sei se a gente já conseguiu muita coisa nesse sentido, mas... E a violência patrimonial daí você começa a perceber, né, como é relevante a violência patrimonial e que você acha que, né, tá lá previsto na lei, mas que não só vai servir para mulher rica, né? Exatamente. Só vai servir quando for um caso, né, que envolva um patrimônio relevante, mas não, né? Às vezes deixar a mulher com realmente assim nenhuma autonomia, né? Zero. Por isso que o Bolsa Família é tão relevante. Para você ver, né, o nível. Como o Bolsa Família foi uma coisa que gerou tantos impactos no âmbito da autonomia das mulheres. Porque o benefício às vezes, R$200, R$160, foi uma coisa assim que promoveu uma diferença enorme para as mulheres, porque o benefício era no nome dela. E as mulheres que estavam no interior, eu sei que eu tinha um estudo que virou um livro, né, que é de acho que é antropóloga até ela, eu esqueci o nome desse livro, mas que ele fala sobre um estudo sobre os impactos sociais do Bolsa Família, com enfoque, né, na questão das mulheres. E aqui, eu não sei se tem aqui em São Paulo, mas ela fez pesquisa principalmente nos estados do Nordeste.
Então, assim, eram casos muito de mulheres, assim, em situação realmente de muita pobreza, de cidades muito pequenas, em que a família não tinha nenhuma renda, que o esposo não trabalhava, era desempregado. E, assim, lógico, aqui, né, poderia até ter uma situação de vulnerabilidade assim, feita a gente vê realmente que tem, né, vários casos que a família não tem renda nenhuma, tal, e aí como um benefício assistencial de R$160 foi assim a primeira renda que a mulher conseguiu ganhar um dinheiro e falar assim, eu é que vou decidir o que eu vou fazer com esse dinheiro e eu vou saber que eu vou ter esse dinheiro todo mês. Então, assim, como isso foi diferente. Imagina um acesso a ser proprietária de um imóvel, né? Então, realmente são coisas que têm um impacto social muito grande. Aí eu tinha colocado... isso aqui era outra coisa que eu tinha colocado como... Antes disso, eu acho que eu vou falar... citar um pouquinho... Isso daqui seria assim, tipo, meio que... Né, vamos pensar positivamente no que, né, a gente pode fazer para mudar essa realidade. Eu tinha colocado aqui até uma notícia que ela estava falando que dos programas habitacionais, as mulheres eram já proprietárias em 89% das moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Aí tem um relato aqui dela falando, né, que era uma matéria que eu achei no site. Falando, foi muito bonito perceber hoje a aceitação dessa política e ter a certeza de que está abrindo a porta para as mulheres. Elas estão encontrando a cidadania à medida que adquirem a propriedade daquela casa, declarou a ministra. Essa é uma questão do governo essencial para a inclusão de gênero em todas as atuais políticas públicas. Além de terem preferência feminina na escritura das casas entregues, desde 2012, o Minha Casa Minha Vida prevê que mulheres separadas podem adquirir um imóvel mesmo sem a assinatura do cônjuge ou no caso em que não houve divórcio judicial, né? Nos casos em que houve a separação de fato só, mas não teve divórcio ainda, a mulher poderia assinar o contrato que seria um empecilho realmente, né, se fosse ver pela questão da partilha de bens, no âmbito de família, iria, né, ser um fator que provavelmente iria inviabilizar a assinatura do contrato, o fato dela falar, né, que oficialmente no documento ela ainda era casada, mas ia assinar o contrato sozinha. No caso das famílias de mais baixa renda, que é a maioria, temos até agora 89% das moradias sendo as mulheres como proprietárias. Porque o Minha Casa Minha Vida tem o objetivo de reforçar a estrutura familiar. Seja ela a família composta de uma mulher solteira, né? Vale ressaltar. Então, para a mulher sempre, preferencialmente, independente, né, da situação ou de como a família seja. E aí eu tinha colocado aqui listado, mais ou menos, vários desses casos a gente já falou aqui, né? Mas eu tinha listado, assim, mais ou menos, dos casos do âmbito civil e da família, em que a defensoria normalmente atua, e que tem nitidamente, né, esse recorte dessa dificuldade de acesso das mulheres, né, à moradia, à propriedade, e que são, assim, desafios para a atuação, porque de fato existe até, né, uma coisa ou outra que dá para, né, ter um fundamento legal, feito esse da lei da Minha Casa Minha Vida, mas a maioria dos casos não existe, né, uma legislação nacional pátria que tenha uma previsão assim diferencial com relação ao tratamento da mulher. Então eu coloquei aqui a impossibilidade, as mulheres que entram com vários, isso realmente já teve vários lá em Itaquera que eu lembro, vários casos de mulheres que têm que entrar com ação para tentar anular um contrato porque o ex-marido vendeu os imóveis e sem autorização dela.
Então, assim, e realmente, assim, é um caso que é muito difícil reverter. E aí é isso, né? A mulher fica lá sem nada, o marido vendeu os imóveis, ficou com dinheiro, ela ficou sem nada, sem a casa, sem o dinheiro, né? E aí tem que entrar com ação anulatória contra o terceiro, contra o marido, e aí não acha mais, não sabe onde o marido tá. Então é bem característico também, né, dessa cultura, né, da exclusão da mulher, dessa gestão do patrimônio, né, do casal. Então, muitas vezes esse contrato, o contrato era feito só no nome do marido, ou não tinha, porque mesmo sendo casada, tudo bem, né, até sendo casado reforça, porque, né, já reforça aí a questão da ausência da boa-fé do terceiro, porque ele tinha minimamente que ter visto a certidão, né, da pessoa que estava vendendo, se viu que era casado, né, sabia que estava fazendo um negócio errado. Mas às vezes é união estável, né? Então vivia em união estável, né? E aí a pessoa fala, comprei sem saber, ele falou que era solteiro, não sabia que era união estável, no contrato só tinha o nome dele, né? E comprei de boa fé. Esses casos são contratos de gaveta que você está citando? São contratos, pode ser inclusive contratos que tem registro no cartório de imóveis, mas a maioria dos casos não, né? A maioria são só contratos de cessão de direitos, né, entre particulares. E aí o particular, o terceiro X, comprou, né, os direitos acessórios, né, mesmo sem o imóvel ser regularizado. E sempre essa alegação, né? Não sabia que era casado, né? O juiz aceita. É que é bem difícil, né? É que na maioria das vezes não acha ninguém, né? Não acha nem o marido, nem o terceiro. Do terceiro já vendeu pro outro, já vendeu pro outro. É difícil. Não, até consegue anular, não tem fundamento. Na maioria dos casos, assim, é bem nítido, assim. A anulação. Só que o problema é o resultado prático desse processo, entendeu? Na maioria dos casos, ela não consegue nem retomar o imóvel, né? E às vezes acaba tendo que fazer um acordo com se achou essa pessoa que comprou o imóvel, né? Que se de fato a pessoa está na posse do imóvel, né? Então é mais fácil achar. Às vezes acaba fazendo um acordo para a pessoa pagar um valor X, aí a pessoa fala que comprou por tanto, né? Pelo menor valor possível. Aí, se ela não tem, como é que a mulher vai conseguir a prova, né? Porque não está verbado no cartório, não tem escritura pública. Aí o terceiro chega lá e fala, eu comprei por 10 mil. Entendeu? E ela fala, não dá, mas o imóvel vale 60 mil. Como que você comprou por 10 mil? Então é isso, assim, tipo, é um caso que, por mais que existe fundamento legal, na maioria dos casos ela vai conseguir, né, ter uma procedência da ação, mas o problema é o efeito prático disso, quanto que ela vai receber e se ela vai conseguir anular para, de fato, retomar o imóvel, né? Porque na maioria dos casos não, né? A não ser que fique comprovada, né, se o juiz tivesse muito de boa vontade, querer, né, entender que houve uma fé do terceiro, né, também nessa compra. Então, são casos, infelizmente, que a gente vê que o resultado prático do processo não é tão bom para as mulheres. Nos casos de família, nesses casos cíveis que eu falei também já, envolve muito essa questão dos contratos das políticas públicas de moradia definitiva, né? Então, são esses casos de Coab ou CDHU que se nega a fazer o contrato em nome da mulher, seja, feito você falou, né, há um tempo atrás, quando a mulher era divorciada, seja hoje, a gente já teve casos também que a gente teve que ajuizar a ação, porque uma mulher, ela, tipo, estava no cadastro há não sei quantas dezenas de anos, e quando ela foi ser beneficiária do contrato com a CDHU, ela já tinha 60 anos, a CDHU falou, não faço contrato, porque com mais de 60 anos não pode fazer contrato. Porque você não vai ter vida...
Então, até por isso, né? A mulher ainda que acabou vitimizada pela questão de ser idosa e aí não podia, porque o contrato é de previsão de pagamento em 30 anos e que você não vai ter vida, né? A expectativa de vida de... Pois é. Então é bem comum isso, assim. A política de atendimento definitivo também não é para idoso. Né? Então não pode adquirir imóvel com 60 anos. Aí a gente teve um caso também que teve que entrar com a ação dessa mulher porque ela não conseguiu fazer o contrato com a Coab. Fora essa questão de não conseguir, a mulher mesmo depois que se divorcia, não consegue transferir, né, o contrato de financiamento só para o nome dela. Tem uma série de complicações e até, assim, tanto pela questão burocrática, como por essa questão também de não conseguir alterar a renda do contrato, né? E aí depois, tipo, tem que deixar para resolver lá quando mais na frente for quitado o contrato, aí vai ter a escritura do imóvel e aí vai dar aquela bronca, né? Porque a escritura, para sair só no nome dela, vai ser o processo, né, de a Coab conseguir todos os documentos, ter a comprovação lá no divórcio que o imóvel ficou para ela, porque senão vai sair a escritura no nome dos dois. E aí esse é o problema, né? Depois ela vai fazer o quê? Com o imóvel que consta o nome lá do ex-marido. Como, né, tem todos os direitos lá no mesmo, igual a ela. Nas questões de família, principalmente essa questão da partilha, né? Sempre assim, é muito, muito, muito comum, né, que as mulheres não tenham os documentos, os bens, e aí, tipo, a gente tem que entrar com o divórcio, chega lá, vai falar, eu divórcio e tal. Não, porque adquiriu um imóvel, porque comprou um terreno, porque tem um carro, e, tipo, nunca ela tem os documentos, nunca tá no nome dela. Então, assim, isso é muito comum. Muito, muito, muito. E às vezes a gente tem que entrar com um divórcio lá, sem nenhum documento, falando só dos bens e vendo se vai conseguir provar, prova testemunhal, ou se o réu, né, quando for citado, vai apresentar e, né, e realmente confirmar que tem aqueles bens. Então, na maioria das vezes, assim, muitas vezes eles negam, né, falam que não que adquiriu antes, que na verdade, né, ou já vendeu, ou fala que tipo, não tinha, mas na verdade eu comprei com o dinheiro que eu tinha de antes, de outro imóvel, e aí fica difícil de provar, né? E o que acontece muito é aquela divisão que que a gente fala das benfeitorias e accessões, né, no terreno alheio. Então, nem todo juiz de família aceita partilhar, porque a mulher casou, ou constituiu união estável, e o imóvel e aí resolveram construir a casa no imóvel cedido, né, do sogro, da sogra, do irmão, ou às vezes, eu já vi vários casos assim, que aí o imóvel era do homem mesmo, mas ele comprou e colocou, e não colocou o nome dele, né? E aí fez o contrato dizendo que era da mãe ou do pai e construiu a casa lá. Depois, quando a mulher vai se divorciar e fala, não, mas a gente tinha um imóvel, tá? Ele apresenta e fala, não, mas o terreno era da minha mãe. O terreno não é da gente. Agora a gente construiu lá. Aí a gente tem que pedir a partilha da construção. Que aí já é uma coisa bem mais difícil em relação à defesa da posse, né? Porque nesses casos, normalmente, o que acontece? Aí a mulher tem que sair do imóvel. Porque aí, né, o homem fala, não, porque você não é proprietária. Aí ela sai e aí depois tem que ficar brigando para dividir o valor da construção. Aí, se o juiz da família reconhece, porque tem juiz que não aceita, fala que não pode partilhar bem de terceiro, que o bem é de terceiro, que tem que ser resolvido como perdas e danos, com indenização contra a sogra. Tipo, vai entrar então com a indenização contra a sogra para dizer que você construiu um terreno dela e que agora ela tem que lhe ressarcir. Só que isso implica em você reconhecer, né, também, querendo ou não, a meu ver, reconhecer que essa construção foi feita, né, durante o matrimônio, a união estável, e que tem ameação, né? Minimamente, o juiz da família faça isso, né? Reconheça que ela tem direito à ameação sobre aquele patrimônio, que não é o terreno, mas é a construção. Aí, às vezes, o juiz da família, mesmo quando ele reconhece e aí partilha
Aí, para fazer a execução disso, aí tem que liquidar, avaliar, não, e aí pronto, aí chega num valor e aí vai executar e fica a mulher às vezes executando 1000 anos, tentando fazer com que o cara pague, né, com que o homem pague esse valor que ela teria direito pela benção e não consegue. E assim, a posse sobre o imóvel, ela já perdeu faz tempo. Então, por isso que tem tantos casos assim. Por outro lado, que o cara separou, o casal separou e a mulher continuou morando lá porque ficou com os filhos ou porque o marido, o ex-marido, já tinha constituído outro relacionamento e aí o marido sai e aí ela fica morando lá e o que acontece? Aí a sogra entra com a integração de posse contra a nora, a ex-nora. Aí fica a briga também, porque aí a ex-nora fala, não vou sair, porque eu tenho direito, porque também fui eu que construí, e a sogra, mas eu sou proprietária, e você só estava aqui porque você era casada com meu filho, mas agora não é mais, então você tem que sair. Então, é triste, né? Depois de 2 anos? Não. Pois é, nesse caso não vai, né? Ela não pode alegar esse uso capião familiar do terreno em face da sogra, né? Então, né? Por isso que eu digo, aí às vezes eu fico falando, ai meu Deus, a pessoa não, às vezes você fala assim, ai meu Deus, mas é muita ingenuidade, né? Mas também foi construir, mas às vezes você realmente fica nítido assim, como a mulher foi vítima do golpe, entendeu assim? Às vezes é muito nítido. Você fala, ai meu Deus, tipo, como realmente o cara fez tudo, o homem fez tudo, e sabe, pra deixar a pessoa sem nada. Pra conseguir. É mesmo. Justamente. Mas tem hora que é mesmo. Não, tem hora. Tem hora que a gente vê que realmente é pela realidade prática. Não, todas, né? Todas. Tudo que a gente fala é isso. No final das contas se resume nisso, na falta de autonomia da mulher. Né? Na maioria dos casos, quais os casos que você pensa? Mesmo em situações de mulheres com uma renda melhor, né? Sempre, não é assim simplesmente, ai, nossa, vou separar agora, ótimo, divórcio, vou sair de casa e, né, vou viver a minha vida, o russo é independente, né? Não, na maioria dos casos são, né, várias e várias questões que têm que ser colocadas, né? Porque a mulher tem um receio de... As mulheres ficam na casa, ó, eu tinha até colocado aqui. Elas vão lá até hoje. É um serviço também que a televisão fez, assim, né? Faz até hoje. Que é a mulher que continua morando na casa, mesmo depois de separada de fato, porque acha que não pode sair da casa, porque senão vai perder os direitos todos, e vai perder tudo e não vai ter direito a nada. E aí, às vezes, assim, eu já atendi vários casos que a mulher fala assim, tipo, mas eu tô dormindo na mesma cama. Eu tô lá sendo obrigada a dormir na mesma cama, mesmo estando separada, porque eu não tenho pra onde ir. Se eu sair de casa, eu não vou ter nada. Então, assim, chega a esse nível, imagina, né? E que às vezes não é caso de violência, às vezes assim, não é nem caso de violência física, né? Do cara ser um agressor, assim, mas é violência psicológica, é o ex-marido que fica lá o tempo todo insistindo. Eu já peguei vários casos, eu já tive um caso de audiência que ela estava pedindo divórcio, a mulher, e o homem lá, o ex-marido, ficava falando que eles estavam juntos. E eu falava, meu Deus, mas a gente tá junto. Não, a gente não se separou. Não, a gente tá dormindo na mesma cama. Não, a gente... E a mulher pedindo o divórcio. Não, ela pediu o divórcio, né? Ela teve que entrar com a ação litigiosa, escondida na defensoria, né? Porque acontece isso, né? A maioria muitas mulheres, elas vão, tipo... clandestinamente pedir o divórcio, entendeu? Elas chegam lá assim na maior, tipo, não, meu marido não sabe, ele não sabe, ele vai descobrir. Então imagina o que é. A gente já teve casos no âmbito de violência doméstica que é muito difícil, a gente não dá o endereço, né? Às vezes dela no processo, da mulher, né? Tem como pedir o sigilo, né?
Então, muitas vezes a gente pede o sigilo do endereço, né? Aí não é divulgado no processo em nenhum lugar. E as intimações e tudo é feito por meio da defensoria. Só que, e nos casos que a mulher mora na mesma casa que o homem, né? Tipo, não tem pra onde ir, aí fica morando na mesma casa. Aí ela simplesmente diz, eu falo, moço, mas você sabe que vai chegar o oficial de justiça lá e vai entregar pra ele, né? Quando ele descobrir, né, que a senhora já vai ter que saber como vai ser a reação. E aí tem isso, tem casos que ela fica, tipo, tipo assim, só o fato dela ter ido lá e entrado com o divórcio já foi a coragem que ela teve para iniciar o processo. E aí depois ela fala, agora, né, entrega na mão de Deus. Então, assim, tem casos que realmente é muito difícil, né, tá na mesma casa. Você tá na mesma casa e tá sujeito ali a ter uma reação da outra parte, a ele privar, né, a pessoa dos bens, né. Já tem muitos casos, né, que é bem comum da questão da violência doméstica, de a mulher ter que sair de casa sem conseguir pegar nada, não ter nem como tirar os pertences pessoais, e aí depois vai na delegacia, a delegacia também não quer ir lá, diz que não pode ir, entrar na casa. Então, e aí realmente isso é um equívoco que muitas mulheres, né, insistem, falam tipo assim, não saio da casa, porque se eu sair eu vou perder tudo. Não é essa a verdade, né? Agora, que ela vai perder a posse e que depois, se ela quiser voltar, ela não vai conseguir voltar, isso é um fato. Então, assim, nesse ponto elas estão certas. Agora, é lógico que a pessoa não vai continuar. Às vezes elas não continuam, elas continuam porque elas acham que elas vão perder realmente o direito de partilhar o patrimônio, né? Aí é outra coisa. Que não tá certo, né? Aí outra coisa que eu coloquei aqui foi das remoções coletivas mesmo, que isso eu não cheguei nem a falar dos casos coletivos de reintegração de posse, que aí, né, tem outra perspectiva, mas que de fato hoje a gente vê cada vez mais comum. É cada vez mais comum que as lideranças sejam mulheres, que as pessoas que fazem ali o vínculo daquela comunidade sejam mulheres, que as que vão procurar a defensoria como representantes, a grande maioria são mulheres. Né? E aí, aqui o que eu coloquei foi como um alento, assim, né, da gente pensar em como, né, a gente conseguiria mudar essa realidade por meio da participação das mulheres nas esferas decisórias de elaboração, né, das políticas públicas. Então, aí eu coloquei o exemplo aqui de tem alguns exemplos aqui em São Paulo, assim, bem exitosos, né, dos projetos de autogestão da moradia, que são casos em que o empreendimento ele é feito pelo Estado, né, subsidiado, com financiamento público, mas ele é gestionado desde o início, desde a elaboração do projeto, a execução, tudo, pela associação de moradores, pelo movimento de moradia, né, específico. Então, nesse caso da União da Juta mesmo, né, que foi de 97, foi um caso que é bem conhecido como uma experiência exitosa, assim, de autogestão, e que ele tem um exemplo muito forte de como as mulheres protagonizaram a organização, né, desse empreendimento e como elas desenvolveram um sistema de de cooperatividade mesmo, né? Tipo, elas ficaram conhecidas essa comunidade ficou conhecida lá, esse empreendimento, porque as próprias mulheres moradoras, elas se organizaram e elas fizeram, tipo, todo um sistema de suporte, né, das outras mulheres. Então, elas organizaram um sistema de creche, né, entre elas, de forma que todas conseguissem trabalhar, porque as outras que não trabalhavam cuidavam dos filhos e quem precisava, né, deixava o filho e assim por diante. Então, tipo, aconteceu espontaneamente, né, por conta dessa questão delas serem muito mobilizadas, né, de ter sido um empreendimento em que houve essa mobilização por um tempo muito grande, de chegar a um nível de organização, né, em que elas conseguiram autogestionar até mesmo os cuidados, né, com os filhos. Tem esse documentário que é muito legal, também eu citei, que eu nem coloquei lá naqueles da frente, que é mais longo,
que também fala sobre as mulheres, né, nesse âmbito da luta pelo direito à cidade. E isso aqui coloquei, né, como uma consequência que de fato, né, a conclusão que hoje eu sou, né, muito convencida nesse sentido é de que realmente garantindo o acesso à moradia, né, adequada às mulheres, isso vai ser um passo muito decisivo na eliminação da discriminação, que é o objeto lá do pacto da ONU. E por último eu coloquei aqui uns eventos. Foi a publicação que eu tinha falado, que era essa publicação do IBDU, que é recente também, é um livro que eles publicaram ano passado, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é sobre direito à cidade, numa visão, né, da perspectiva de gênero. São vários artigos de só mulheres, né, escrevendo sobre a questão da política habitacional, do acesso à moradia, né, e da questão de gênero, em vários aspectos. É bem legal e está disponível na internet. E esses dois eventos, por coincidência, que são também agora, né, que é, não sei se vocês já ouviram falar da Jornada da Moradia Digna, que é um evento promovido pela Defensoria e por entidades, né, por outras ONGs que trabalham com a questão da moradia também aqui em São Paulo. É a 6ª jornada do ano que vem e o tema vai ser o papel das mulheres na luta por moradia. Então, a jornada ela tem pré-jornadas, que são de janeiro até março, e a jornada mesmo, que é o evento principal, que tem oficinas, aí participa a população de várias comunidades em que existem casos... são comunidades que lutam para conseguir a segurança da posse. Então, sejam comunidades que têm processo de uso capião, que está tentando regularizar, ou comunidades que estão tentando regularizar por meio de regularização fundiária administrativa no município, ou que tem reintegração de posse ajuizada e que estão se defendendo e conseguiram suspender. Então, são comunidades que estão envolvidas nessa questão da luta pelo direito à moradia e que os moradores são convidados, né, a ir lá no dia da jornada, participar, e que tem várias oficinas e tem uns eventos que são... Antes tinha muita palestra, né? Esse ano que vem eu nem sei se vai ter, mas sempre tem uma participação, assim, de algumas pessoas renomadas, assim, conhecidas, que vão falar sobre a temática, né? Como se fosse uma parte mais expositiva. Então, é um evento bem legal, assim, é meio que um evento de mobilização ali, assim, municipal, né? Um evento no âmbito municipal. Que vai ser o ano que vem, em abril. E esse evento também, que aí é um outro aspecto que, assim, eu nem cheguei a entrar, né, com relação ao direito à cidade, porque meu foco era realmente falar sobre direito à moradia, sobre essa questão que é o que mais a Defensoria atua concretamente, e judicialmente também, né, acaba implicando nas nossas defesas, nas nossas peças, mas que é a perspectiva da segurança, né, das mulheres nas cidades, em como construir cidades mais seguras, espaços mais adequados e em que as mulheres possam ter um acesso de forma mais adequada e com segurança, né? Então é um evento que vai ser amanhã, lá na Praça das Artes, e que é organizado por uma das entidades, essa entidade internacional, a ActionAid, né? Ela tem várias atuações nessa área. Inclusive algum daqueles vídeos que eu coloquei no começo, eu acho que é um vídeo também promovido por ela, né? E dentro da Bienal de Arquitetura de São Paulo vai ter esse evento amanhã o dia todo, que é justamente discutindo a temática do construir cidades seguras para as mulheres, né? Então, eu acho que hoje a gente chegou num consenso de que a gente não pode admitir, né, que o acesso ao direito à moradia e o direito à cidade, ele seja tão desigual, porque se a gente discute sem a perspectiva de gênero, né, a gente já entende o problema como uma dimensão, né, tão complexa e
Mas quando a gente vê por essa perspectiva, a gente fala, nossa, não tem como pensar numa política, né, que não tenha esse recorte. E aí realmente é um desafio, né, pra gente entender, até porque até mesmo dos movimentos, né, de luta por moradia, do mesmo jeito que existe no MST, hoje em dia cada vez mais eles tentam, né, discutir as questões de gênero, mas que é uma dificuldade dentro, né, das próprias organizações populares e dos movimentos romper com essa desigualdade. Esse área fica nosso desafio de fazer, né, cada vez mais esse embate de que a mulher em situação de violência ela tem que ter, né, a proteção e ela tem que ter a aplicação, no caso concreto ali, diferenciado, a fim de garantir que essa violência não se, né, perpetue, que ela não seja revitimizada. E é muito interessante, assim, para vocês que querem, né, fazer um concurso da defensoria, querem passar a atuar, ler essa questão da rota crítica, da violência doméstica, é bem relevante, porque aí sim a gente percebe como a gente está, né, uma instituição pública feita da defensoria está assim, cheia de falhas, né, cheia de problemas, e que tem que estar aberto a se reinventar e, né, se questionar o tempo todo, porque nesse ponto as mulheres elas são revitimizadas, né, a todo momento. Então é um cuidado especial que a gente tem que tentar ter, mesmo não sendo, né, por exemplo, eu não sou defensora que atua no JVD, mas em todos os outros casos que, né, eu atendo mulheres, né, elas, né, vão trazer a repercussão disso, e você tem que ter, né, a abertura para ouvir, para entender, e para saber como naquele caso concreto aquilo é determinante, né, aquilo pode ser um fator que traz um prejuízo ainda maior, né, para a mulher. Mas é isso, eu acho que dos slides acabou aqui, e acho que só. Não sei se vocês querem, se sem dúvida, se eu já falei, acho que eu já falei demais até, né? Já deu 10h30, olha, 10h30, falaram que era até 10h30. Falei, achava que eu ia falar 1 hora e ia acabar. Gente, então foi um prazer. E vocês fiquem com... Eu vou anotar até... Eu mandei um e-mail... tem o meu e-mail, né? Que eu mandei os slides. Então, qualquer coisa, vocês saibam que estão abertos aí. Estou aberta a receber as dúvidas ou, né, sugestões de vocês. Mas eu gostei da experiência, tá? Já falei de cara. Eu disse, gente, não tenho... Mas que bom. Quem sabe nos próximos cursos eu... Já vem e falo, já tenho experiência, já vim no último. Já deu a hora, né? Ai, gente,